Olá, tudo bem? Eu sou Beatriz Santos e seja bem-vindo ao Segue o Fio. Esse é o programa do Midcast, onde são materializadas em podcast as populares threads do Twitter, em episódios de no máximo 8 minutos. Se você não sabe do que eu estou falando, thread é uma sequência de vários tweets abordando um tema específico, onde apenas 280 caracteres não seriam suficientes. Esse formato tem sempre uma pessoa narrando, pode ser algum convidado, algum integrante do Midcast ou a própria pessoa criadora do fio. Vale lembrar que o conteúdo a ser reproduzido aqui possui a autorização prévia do autor. Hoje, iremos conferir a thread da Sueli Feliziane, a @SueliFeliz. Ela foi publicada no dia 30 de junho de 2019 e fala sobre o desafio de se trabalhar com a leitura e a escrita de adolescentes e adultos de periferia. Vem comigo e segue o fio. Comecei a dar aula de literatura e redação já em 2006, no finado MSU, o Movimento dos Sem Universidade. E a gente ali tinha 3 desafios: atenção, linguagem e conteúdo. Trabalhar cada um deles é em si um conjunto de outros desafios. Adolescentes e jovens adultos estudando à noite são difíceis de se manter atentos, pois estão cansados. Precisam de assuntos que interessem o suficiente para mantê-los acordados. Alguns acordam de madrugada e alguns nem se alimentam direito até antes da aula. O sono é latente. Linguagem também é um desafio. Jovens adultos de escola pública só têm contato com linguagem televisiva ou musical. Geralmente não leem e a maioria nunca comprou um livro ou leu um emprestado até o final. Esse recorte pode ser confirmado através da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, divulgada pelo Ibope em 2016, que mostrou que 44% da população brasileira não lê e 30% nunca comprou um livro. Outro desafio que a gente tem é o trabalhar conteúdos complexos. As habilidades de apreensão e interpretação de texto, de reflexão e de crítica não são exercitadas nos anos do letramento. Ideias abstratas e desenvolvimento de redações precisam desse trabalho para ter bons textos. Não é incomum conseguirmos atenção num assunto interessante, mas esbarramos na linguagem e na limitação da argumentação quanto ao conteúdo sobre esse assunto. Por exemplo, o assunto violência sempre gera atenção, mas ele invariavelmente cai nos jargões televisivos, usando o mesmo vocabulário utilizado nos noticiários sensacionalistas e numa discussão punitiva imediata e não propositiva. O assunto trabalho recai nos mesmos desafios, e assim tentar avançar no sentido de criação de conteúdos críticos, de linguagem ampla e de interesse aprofundado é um retrabalho de formação de leitores para termos bons escritores. Explico. Para ter uma redação de nota boa, você precisa ter contato com possibilidades argumentativas que ampliem sua linguagem. Para isso, precisa entrar em contato com o mais variado leque de textos possível, tentar interpretá-los e refletir sobre seus conteúdos. Haverá um trabalho de aquisição de novas palavras e estruturas linguísticas, novas formas para dizer alguma coisa, formas mais claras de explicar o mesmo fenômeno ou situação, mas ferramentas de diálogo com o mundo. Então não tem essa de não vai ler Harry Potter. Não tem essa de não vai ler Crepúsculo. Nós estamos em um país que não lê e isso cria uma maioria incapaz de decodificar notícias importantes ou a própria Constituição, por falta de uma prática de leitura assídua e variada. Não estimular essa prática é um projeto de Estado, para educação apenas para o mínimo do trabalho precário, ler pequenas instruções e fazer contas simples. Essa educação não forma pessoas capazes de utilizar a linguagem a seu favor. Promover leitura variada e crítica sobre tudo é uma postura dialética e histórica com relação às manifestações culturais. É promoção da cidadania e crítica às instituições burguesas. Quem não sabe decodificá-las, não sabe reconhecê-las. Pessoas manipuláveis são mais facilmente levadas a apoiar o que não as beneficia.
Pense nisso e incentive seus pequenos, médios e grandes leitores. Não importa a idade, o tamanho do livro, nem o assunto que lhes interessa. Apenas incentive, leia junto com eles e vamos que vamos! Lembrando que o link para essa thread está na descrição do episódio. Além disso, a Sueli possui um projeto chamado Bibliopreta, que incentiva a difusão de conhecimento através de auxílio acadêmico, bibliografias e aulas de escrita. Para conferir, é só acessar o perfil @bibliopreta no Twitter. E se vocês também quiserem me seguir por lá, o meu perfil é @Beatriz_Santos. E além disso, vocês me encontram também nos podcasts .g e HQ da Vida. E se você curtiu mais um Segue o Fio ou tem alguma sugestão de conteúdo para esse formato, é só mandar pelo Twitter ou Instagram, lá no perfil do Midcast, o @podcastmid. Valeu, galera, e até a próxima!